o Holiday, você que veio dessa leva da internet, né, de políticos que surgiram com a internet, eu queria saber a sua opinião em relação ao poder da internet hoje dentro do campo político, porque a gente percebe que a internet ela pode tanto destruir um político quanto pode impulsionar. Aonde a internet se encaixa dentro desse universo de favorecimento ou desfavorecimento para um político? Eu acho que assim, favorece muito porque você vai... Primeiro, você diminui o custo drasticamente da campanha, né? Você não precisa tanto dessa coisa de campanha de rua. E de poluição também, né? Ficar entregando papel e tal. Acho que, claro, isso ainda tem um papel importante. Os políticos, de uma forma geral, têm que fazer isso para mostrar até presença nas ruas. Agora, para o exercício do mandato, acho que isso é bem complicado, porque você tem que estar todo instante aparecendo, senão o eleitor ele esquece que você existe. E aí isso gera aquela constante necessidade de lacrar. Aí vem o negócio de lacrar, isso tanto à esquerda quanto à direita, óbvio. E aí você vai deixando a política cada vez mais superficial. O debate técnico, o debate sobre coisas que realmente importam pro dia a dia das pessoas, ele não dá like. Porque por mais que ele importe o dia a dia das pessoas, ele não gera torcida, né? Não tem muita torcida, por exemplo, sobre o plano diretor de São Paulo, sabe? Sobre as regras urbanísticas dos próximos 10, 20, 30 anos de São Paulo. Sobre os acordos financeiros da dívida da prefeitura com o governo federal, sabe? Esse tipo de assunto não... E é o que realmente importa. Então, os políticos eles vão deixando esses assuntos de lado e vão deixando para quem? Para quem não tem esse voto da rede social, que é o centrão, que sempre dominou tudo. E nós vamos nos focando naquilo que dá audiência, porque é daí que surgem os votos e a máquina gira, né? Dessa vida política das redes sociais. Então, acho que, nesse sentido, ele é muito prejudicial para a política pública como um todo. E, claro, um errinho, um pequeno deslize, já era. Ferrou. Com a mesma velocidade que você subiu, você desce. É isso aí. Mas o Holiday, e o teu eleitor? Fala assim, pô, Holiday, quantos votos você teve na sua última eleição? Tive 67 mil votos. Então, 67 mil. E os 67 mil que fala, pô, Holiday, votei em você, queria que você seguisse. Você me traiu! Você me traiu, você jogou meu voto no lixo, agora não tem mais quem votar. E aí, esse cara, teve isso? Ou a galera mais zoava? Não, eu acho que assim, teve um pouco no início, quando eu falei que não viria mais candidato. Só que como logo depois, né, imediatamente, eu passei a apoiar o Pavanato e colocar ele como candidato e tal, e ele foi crescendo, até se tornou maior do que eu, inclusive, hoje é muito mais conhecido do que eu, aí isso acabou ficando meio que de lado, porque as pessoas meio que encontraram, né, um representante, um sucessor, digamos assim. E aí acho que isso deu uma aliviada. Hoje eu já não vejo tanto isso. Claro, tem muitas pessoas que se dizem decepcionadas, porque esperavam que eu fosse candidato, queriam ter votado em mim, só que aí eu já não vejo como uma reclamação. Na verdade, eu vejo até com um certo orgulho, né, com uma certa satisfação, porque se eu tivesse saindo da vida pública e ninguém sentisse a minha falta, alguma coisa de errado eu teria feito, mano. Ô, Holiday, você escreveu um livro, Senzala Ideológica. Isso. Né? Conta um pouquinho pra gente desse livro, aproveita, ele tá disponível na Amazon, tem algum link? Isso. Já faz o merchan do seu livro aí, conta um pouquinho da onde nasceu a ideia da Senzala Ideológica, repercussão, polêmica que com certeza teve, né? Com certeza. Bom, Senzala Ideológica tá disponível aí tanto na Amazon quanto na editora Almedina. Vocês forem lá no site almedina.com.br, vocês vão encontrar. Graças a Deus tá entre os mais vendidos. E na Amazon também tá lá disponível para quem quiser. Bom, Senzala Ideológica é um termo que eu não inventei, né? Na verdade, nem sei se alguém chegou a inventar. Ele chegou, meio que surgiu junto com esse debate de rede social que a gente veio tendo. E tem muito a ver com essa tentativa da esquerda de prender pessoas negras dentro da sua ideologia. E eu acho que eu passei muito por isso, porque quando eu comecei a falar sobre cotas raciais, sobre os meus posicionamentos à direita, por exemplo, eu recebi muitos comentários na época de pessoas dizendo: poxa, mas você é negro,
Você nasceu na periferia, você veio da pobreza, como é que você pode ter este tipo de ideia? Como é que você pode acreditar nessas coisas? Isso sempre me incomodou muito, porque ficavam sempre tentando associar aquilo que eu estava falando com a cor da minha pele. Ou o lugar onde eu cheguei em relação à cor da minha pele. Pô, você negro virou vereador, você negro está na faculdade de medicina. Pô, ser negro faz parte de mim, mas não define o meu caráter, não define o meu currículo, as minhas capacidades. E aí eu percebi que, na verdade, isso era de certa forma proposital, porque aí você vai criando um grande curral eleitoral voltado para a cor da pele. E você prende aquelas pessoas ali e você isola e transforma em leprosos aqueles que não concordam com as suas ideias. Só que isso é um processo histórico, né? Não vem de agora. Já há muito tempo no Brasil a gente vem construindo isso. É um processo também que ocorre nos Estados Unidos. E aí o Senzala Ideológica, o livro Senzala Ideológica, vem justamente na tentativa de expor isso e de combater essa senzala, né? Muito bom. Já aproveitando, galera, vocês, ratos de internet, já devem ter visto, né, esse grande massacre que a Isa tá sofrendo por causa do nascimento da filha dela. Inclusive, a gente também já gravou um vídeo que vai pro ar amanhã, mas eu quero a opinião do Holiday sobre isso, e eu separei alguns tweets aqui, Holiday, pra gente debater, porque tá muito dentro do seu campo de atuação. A Isa, ela era casada com um jogador de futebol, Yuri. Inclusive, ele foi até revelado no Santos. Ela postou a foto da mãozinha da filha dela, né? Uma fotinho de uma mãozinha de cor branca. E ela foi vítima de ataques racistas, porque as pessoas acham que o racismo é somente do negro pro branco, do branco pro negro, né? Então, eu vou contextualizar e eu quero muito a sua percepção em relação a isso, porque depois que a Isa colocou a fotinho da mãozinha da filha dela, nós tivemos vários comentários como, abre aspas, não palmitem, a filha da Isa nasceu branca, nossa, e a menina nasceu branca, coitada. Outro, a Isa palmitou, levou o chifre do branco, dublou o Rei Leão, batizou a filha de Nala e mesmo sendo um símbolo de feminista preto, vai passar o resto da vida amando a filha branca de um claro básico. Entre outros comentários extremamente racistas e desumanos. Como que você enxerga isso vindo, né, de pessoas que teoricamente são pessoas do amor, né? Pois é. Isso é inacreditável, né? Uma das teorias da esquerda que eu acho que é repugnante, eu trato isso também no livro lá, Senzala Ideológica, é essa ideia de que racismo reverso não existe. Bom, racismo reverso realmente não existe, existe racismo. Só que o que eles tentam dizer com isso é que racismo somente é quando uma classe dominante de certa forma, tenta subjugar outra classe dominada por conta de características físicas, étnicas ou religiosas e tudo mais. E aí, nisso, eles tentam excluir quando o preconceito é de negros em relação a brancos. Porque aí eles vão dizer o seguinte, não, nesse caso aqui, é só o oprimido reagindo ao opressor, que é uma barbaridade. E basta a gente colocar um espelho em relação a esse caso da Isa, por exemplo. Se fosse o jogador, suponhamos, né, o jogador marido da Isa, que postasse a foto da sua filha negra, e diversas pessoas fossem fazer esses mesmos comentários, mas porque a menina fosse negra, os comentários, na verdade, nem poderia ler aqui. Exatamente. A gente nem poderia ler, porque nós, lendo, estaríamos correndo o risco de ser preso, porque seria um absurdo, seria completamente abjeto. E essas pessoas estariam agora, neste momento, tendo que responder à investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil, ia ter matéria do Fantástico no domingo, com 20, 30 minutos no ar, falando sobre o problema do racismo no Brasil, como ele é enraizado e tudo mais. E toda esta reação das instituições, da polícia, da imprensa, seriam absolutamente corretas, porque é racismo. Acontece que o que está acontecendo agora em relação à filha da Isa
é racismo da mesma forma, é repugnante da mesma forma, é nojento. Todas essas pessoas deveriam estar presas pelo que estão falando, mas não serão. Não serão nem presas, nem condenadas pela imprensa, porque se criou esta ideia de que pessoas negras podem ser racistas com relação a pessoas brancas e está tudo bem. E tudo isso em nome de uma divisão, porque quanto mais você vai dividindo o país, mais você vai gerando esse ódio da militância que alimenta essa esquerda. Quanto mais você divide, mais fácil fica de governar. Perfeito. Porque aí você vai diminuindo o sentimento de nação. Você vai se esquecendo de que somos todos brasileiros, de que somos todos os seres humanos acima das nossas diferenças. E governar desta forma para a esquerda é muito mais fácil, porque a ideologia deles nasce da divisão. É a luta de classes, é o que Marx sonhou desde o princípio. E dentro desse assunto da Isa, o Holiday, claro, isso aí tá gerando ainda um debate gigantesco na internet, das pessoas mesmo nos comentários. E as pessoas, elas costumam falar assim, não, porque isso aí, alguns falam, isso aí é o carinho da turma do Todes. E aí o pessoal fala assim, não, mas não é o Todes que é preconceituoso. Então, eu queria, da tua visão e de todo o estudo que você teve do teu livro, por que quando começou esse negócio que o pessoal da esquerda, ainda usando o caso da Isa de exemplo, o pessoal da esquerda é o pessoal bonzinho. E o pessoal da direita é o pessoal preconceituoso. E se ainda pega esse discurso, ainda Sim. hoje. Isso é bem engraçado, né? Até porque, e aí eu trago um pouco também para a história do movimento negro, nesse caso, você teve no Brasil, ali na década de 1930, um movimento negro, acho que foi o maior da história do Brasil, chamado Frente Negra Brasileira. Esse Frente Negra Brasileira tinha à frente um sujeito chamado Arlindo Veiga dos Santos, que se colocava como de direita, conservador. Na verdade, ele até exagerava nos discursos, né? Inclusive, ele beirava realmente o fascismo, né? Não seria um exagero, digamos, chamar ele de fascista e tudo mais. Só que acontece o seguinte, dentro dessa Frente Negra Brasileira, você tinha esses mais radicais ali, que seria, digamos, uma extrema-direita, como Arlindo Veiga dos Santos. Você tinha os conservadores, direita comum mesmo, e você tinha também a esquerda dentro desse movimento. Quem comandou a Frente Negra Brasileira durante o maior tempo da sua existência foram justamente negros conservadores, que vinham com um discurso de, olha, nós sofremos muito com o racismo, com a escravidão, que tinha acabado de acabar, 1888 para 1930, você tem um espaço de tempo curtíssimo, né? As consequências da escravidão eram muito mais evidentes ali naquela época. Só que o discurso que venceu ali para superar a escravidão era precisamos trabalhar, precisamos empreender, precisamos aprender a ler, a escrever, a montar o nosso próprio negócio para superar esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E até aí o discurso marxista, etc., socialista no Brasil, não tinha ganhado muito espaço. Aí tinha alguma coisa ali com Getúlio Vargas meio confuso, com CLT, direitos trabalhistas, mas não era algo muito forte. Isso vai crescer, principalmente nos anos 50 e 60, no Brasil, aí falando mais especificamente, por conta do regime militar, que eles jogam a esquerda para as universidades, tiram eles da política, tiram eles mais ou menos do meio artístico e deixam eles dentro da universidade. E aí vão criar aqueles que ajudarão a formar a opinião pública do futuro. E aí, ao meu ver, né, isso é uma leitura muito particular minha, que começa a se espalhar no Brasil essa ideia de que é a esquerda que cuida dos mais pobres, a esquerda que se preocupa com os mais oprimidos, porque isso ganha as universidades, e quando ganha as universidades, ganha os professores, os jornalistas, os médicos, os engenheiros, os advogados, e vai dominando todas as classes profissionais, e eles vão sendo formados com essa mentalidade. Então, acho que se perdura muito no Brasil e, de certa forma, na América Latina, esse pensamento da esquerda como os bonzinhos, porque os regimes militares que nós tivemos, seja no Chile, na Argentina ou no Brasil, jogaram para a esquerda a formação das gerações seguintes. E as consequências disso a gente vê até hoje. Na verdade, a gente está começando a desfazer isso agora só.